Maria Rosa acordou naquela manhã de sábado sentindo o peso habitual dos seus 70 anos, mas com o coração aquecido pela rotina. Seus cabelos brancos estavam impecavelmente penteados e o cheiro do café forte já começava a invadir a cozinha da casa onde, por 4 décadas, ela dedicou cada fibra do seu ser para criar seus 3 filhos. Aquelas paredes de madeira não eram apenas abrigo, eram o santuário de uma vida de sacrifícios, onde os risos dos domingos em família ainda pareciam ecoar pelos corredores. No entanto, ao descer os degraus que rangiam sob seus pés, um silêncio sepulcral e antinatural a envolveu. A casa, antes vibrante de memórias, parecia ter tido sua alma arrancada durante a madrugada, deixando apenas um vazio gelado que fazia seus pelos do braço se arrepiarem de medo. Ao acender a luz da sala, o choque físico a fez cambalear. As paredes estavam nuas, sem os quadros e as fotografias que narravam a história de sua linhagem, o sofá onde descansava todas as noites sumira, e até sua coleção de livros querida havia sido levada. Em um estado de transe e desespero, Maria correu pelos cômodos, abrindo porta após porta, apenas para encontrar o vácuo. Móveis, lembranças, objetos de valor sentimental, tudo fora subtraído enquanto ela dormia o sono dos justos. No quarto dos fundos, o golpe final, a comoda de sua mãe e as roupas de domingo haviam desaparecido. No centro da mesa da cozinha, um único pedaço de papel branco, dobrado de forma fria, aguardava para desferir a punhalada definitiva em seu espírito já fragilizado. A caligrafia apressada de Rodrigo, seu filho primogênito, saltou aos olhos como uma sentença de morte social. O bilhete era de uma crueldade cirúrgica, informava que a casa havia sido vendida secretamente, o dinheiro partilhado entre os 3 irmãos, e que Maria Rosa deveria, a partir daquele instante, se virar sozinha. Ela leu aquelas palavras 3 vezes, recusando-se a acreditar que os filhos que alimentou trabalhando como faxineira em 3 turnos, após a morte prematura do marido, pudessem ser arquitetos de tamanha traição. Aos 70 anos, a mulher que foi o pilar daquela família descobria que, para aqueles que mais amava, ela não passava de um estorvo descartável, abandonada à própria sorte no crepúsculo da vida. Com as mãos trêmulas, ela tentou desesperadamente o contato humano. Discou para Rodrigo, mas caiu na frieza da caixa postal, tentou Patrícia, a filha do meio, mas encontrou apenas o silêncio da indiferença. Por fim, ligou para Bruno, o caçula, mas o sinal de bloqueio confirmou que a conspiração familiar era total e absoluta. O mundo de Maria desmoronou sobre o piso frio da cozinha. Ali, sentada no chão, ela chorou as lágrimas mais amargas de sua existência, sentindo a dor física de um coração partido. Contudo, em meio ao abismo da rejeição, uma pequena centelha de dignidade se acendeu. Ela abriu sua mala de mão e contou suas economias escondidas sob o colchão, apenas R$1. 000, o fruto de meses de privações em itens básicos como açúcar e carne. A chegada brusca de Edmilson, um corretor de imóveis de aparência comum, interrompeu seu luto. Ele entrou na casa vazia com a autoridade de quem já era o novo dono do espaço, tratando Maria com uma cortesia profissional que escondia a pressa de vê-la partir. Ele explicou que os filhos haviam deixado pendências e sugeriu que ela se mudasse para Vila Esperança, um local remoto no interior. O nome do lugar soava como uma ironia cruel diante de sua situação, mas Edmilson ofereceu-lhe um terreno pequeno com uma casa simples pelo valor exato que ela possuía no bolso. Era uma proposta arriscada, quase uma maldição geográfica por ser um lugar esquecido, mas era a única alternativa à sarjeta e à humilhação pública. Num impulso de sobrevivência que surpreendeu até a si mesma, Maria Rosa aceitou o negócio ali mesmo, na mesa onde servirá milhares de refeições para ingratos. Ela assinou os documentos com uma firmeza que brotou de sua indignação, entregando quase todo o seu pecúlio e guardando apenas R$200 para o recomeço. Ao fechar a porta daquela casa pela última vez, ela não olhou para trás. Levava consigo apenas uma mala e a determinação de que sua história não terminaria como uma tragédia de abandono. A viagem para Vila Esperança foi longa e exaustiva, mas cada quilômetro percorrido era um passo a mais para longe da sombra dos filhos que a haviam enterrado em vida. Ao chegar ao destino, o terreno era árido, a casa estava em ruínas e os vizinhos olhavam para aquela idosa com desconfiança, sussurrando que aquele pedaço de terra era amaldiçoado e que nada ali jamais prosperaria. Maria Rosa, porém, ignorou os boatos.
Com as mãos calejadas pela vida, começou a limpar o matagal e a remexer a terra seca para tentar plantar o que comer. Foi durante uma tarde de sol escaldante, enquanto cavava um buraco para um novo alicerce, que sua enxada bateu em algo sólido e metálico. O som ecoou de forma diferente de uma pedra comum, despertando uma curiosidade que ela não sentia há anos. O que Maria Rosa desenterrou não foi apenas ouro ou joias, mas um segredo histórico que mudaria o destino de toda a região. Enterrado sob a terra maldita estava um baú antigo contendo documentos de terras originais, relíquias valiosas de uma era esquecida e uma reserva de moedas raras que provavam a importância histórica daquela vila. Mas a verdadeira riqueza não estava no valor financeiro dos objetos, estava no propósito que Maria deu a eles. Em vez de fugir com o tesouro, ela usou o recurso para fundar uma cooperativa comunitária, transformando a Vila Esperança em um polo de agricultura e preservação, trazendo dignidade para todos os moradores esquecidos. A notícia da transformação da vila e da súbita prosperidade de Maria Rosa atravessou o estado e chegou aos ouvidos de seus filhos. Rodrigo, Patrícia e Bruno, consumidos pela ganância e agora falidos por má gestão do dinheiro roubado, apareceram no portão da nova e majestosa casa de Maria, simulando arrependimento e pedindo perdão. Eles esperavam encontrar a mesma mãe submissa de antes, pronta para ser explorada novamente. Contudo, Maria Rosa os recebeu no portão com uma serenidade que eles não conheciam. Ela olhou para os 3 rostos que um dia amou mais que a si mesma e percebeu que a família que ela construíra na vila, composta por vizinhos e órfãos, era muito mais real do que os laços de sangue que a atraíram. Ela não lhes deu um centavo, mas deu-lhes uma lição, ensinou que a verdadeira família é aquela que se escolhe através do respeito e da lealdade, e que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela planta no coração dos outros. Maria Rosa viveu o restante de seus dias como a matriarca respeitada de uma comunidade florescente, provando que nem 70 anos de idade, nem o abandono mais cruel, são capazes de apagar a luz de quem tem coragem de recomeçar. O terreno que parecia uma maldição tornou-se seu maior legado, e a mulher que foi deixada na rua acabou por construir um reino de esperança onde ninguém jamais seria deixado para trás. Em menos de uma hora, a vida de Maria Rosa havia sofrido uma metamorfose irreversível. Ela agora era proprietária de um pedaço de terra em uma cidade que nunca visitará, apostando seus últimos recursos em um destino nebuloso. O ônibus para a Vila Esperança sai amanhã de manhã, às 7 horas, na estação rodoviária central, sentenciou Edmilson, o corretor, enquanto guardava os documentos com a frieza de quem encerra apenas mais um contrato. Ele garantiu que ela havia feito uma excelente escolha, mas suas palavras soavam vazias diante do eco que habitava aquela casa agora desprovida de móveis. Sozinha pela última vez naquele santuário de memórias, Maria Rosa caminhou pelos cômodos despidos, despedindo-se silenciosamente de cada centímetro onde criará seus filhos e servirá milhares de refeições, sentindo o peso do adeus em cada tábua do assoalho. Naquela última noite, o chão frio da sala tornou-se seu leito e sua pequena mala de mão serviu como um travesseiro improvisado e duro. O sono foi um visitante esquivo, pois sua mente era um turbilhão de dúvidas sobre a loucura de recomeçar do 0 aos 70 anos, com menos de R$ 200 no bolso e nenhuma rede de segurança. Contudo, quando o primeiro raio de sol atravessou a janela sem cortinas, uma sensação inédita de autonomia floresceu em seu peito. Pela primeira vez em décadas, ela não estava agindo para satisfazer a ganância dos filhos ou as expectativas da sociedade, era uma decisão puramente sua, movida por uma coragem ancestral e pela fé de que o universo lhe devia uma segunda chance. Com um olhar firme, ela trancou a porta da velha casa e partiu em direção ao desconhecido. A viagem de ônibus até a Vila Esperança durou 4 horas que pareceram comprimir anos de angústia e expectativa em cada solavanco da estrada. Maria Rosa permaneceu colada ao vidro da janela, observando a transição drástica da paisagem urbana para o cenário rural, onde o asfalto dava lugar à terra batida e as construções se tornavam escassas. Cada quilômetro percorrido era um divórcio simbólico de sua vida anterior e uma aproximação de um futuro onde ela seria a única arquiteta de seu destino. Quando o motorista anunciou o ponto final na pequena praça central, Maria desembarcou com sua mala pesada, sentindo o ar quente e o silêncio de um lugar que parecia ter parado no tempo, abrigando pouco mais de 500 almas sob a proteção de uma igreja singela.
Após receber orientações de um senhor na praça, ela iniciou uma caminhada de 15 minutos sob um sol implacável, arrastando sua mala pela poeira da estrada que levava à Rua das Flores. O suor escorria por suas costas e a fadiga tentava dobrar seus joelhos, mas a determinação a mantinha em pé até que, finalmente, avistou o terreno. O choque foi devastador, a realidade era um espelho distorcido das fotos apresentadas pelo corretor. O lote estava sufocado por um matagal seco e alto, e a casinha de madeira parecia um esqueleto prestes a desabar. O telhado era uma peneira de buracos, as janelas eram vãos escuros sem vidros e a porta pendia perigosamente em dobradiças enferrujadas, denunciando anos de abandono e descaso. Ao empurrar a porta e entrar, Maria Rosa foi recebida pelo cheiro de mofo e pelo chão de terra batida que subia em poeira a cada passo seu. As paredes exibiam rachaduras profundas que pareciam cicatrizes na estrutura da casa, e teias de aranha densas pendiam do teto como decorações de um pesadelo. A ausência de energia elétrica e de água encanada foi confirmada pelo clique inútil do interruptor e pelo silêncio da torneira seca na pia da cozinha. Sentada em uma pedra no meio da sala, Maria sentiu o peso da decepção, seus R$1,000 haviam comprado uma ruína que nenhum animal aceitaria como abrigo. Aos 70 anos, ela parecia ter trocado uma traição familiar por uma fraude imobiliária, restando-lhe apenas o vazio absoluto. As lágrimas ameaçaram inundar seu rosto novamente, mas algo dentro de Maria Rosa estancou a dor antes que ela se tornasse paralisia. Com um gesto brusco, ela enxugou os olhos e declarou em voz alta para o silêncio da casa: "Chega de chorar, chorar não vai levantar esse telhado." A necessidade imediata de água tornou-se sua primeira missão de sobrevivência sob o calor escaldante da tarde. Ela saiu para a varanda em ruínas e observou a vizinhança, identificando 3 casas próximas. A primeira estava tão desolada quanto a sua, mas na segunda, a figura de um homem robusto sentado em uma cadeira de balanço bebendo cerveja ofereceu o que parecia ser a primeira oportunidade de interação humana naquele novo território. Ao se aproximar da cerca e cumprimentar o vizinho com a dignidade que ainda lhe restava, Maria Rosa foi recebida com uma gargalhada carregada de escárnio. O homem, com um olhar de deboche, rotulou-a de velha doida por ter adquirido a propriedade do falecido Zeca, alegando que o lugar estava abandonado há uma década e que nem ratos ousavam morar ali. Quando ela solicitou humildemente um copo d'água para saciar a sede, a resposta foi de uma crueldade seca: "Água eu tenho, mas não dou de graça, aqui cada um se vira como pode." A humilhação queimou o rosto de Maria, mas ela não baixou a cabeça, apenas deu as costas para a maldade gratuita e seguiu para a terceira residência. Na terceira casa, o cenário mudou drasticamente ao encontrar uma senhora de cabelos grisalhos e expressão serena estendendo roupas ao vento. O sorriso gentil daquela mulher, que se apresentou como Dona Conceição, agiu como um bálsamo sobre as feridas emocionais de Maria. Ao ouvir o pedido de socorro, Conceição não hesitou em abrir o portão e acolher a recém-chegada com uma hospitalidade que Maria Rosa pensava ter desaparecido do mundo. "Claro, minha filha, você parece desidratada, entre e descanse", disse a senhora, conduzindo-a para o interior de um lar que, embora simples, exalava o perfume da limpeza e do cuidado, representando tudo o que Maria desejava construir em sua própria ruína. Enquanto Dona Conceição se ocupava na cozinha, Maria Rosa observava cada detalhe do ambiente aconchegante, sentindo uma ponta de esperança renascer. A casa da vizinha era a prova viva de que, com esforço e carinho, era possível transformar a simplicidade em um refúgio digno. Em poucos minutos, Conceição retornou com um copo de água cristalina e gelada, acompanhado de um prato generoso de arroz, feijão e frango. Aquele gesto de caridade básica foi recebido por Maria com uma gratidão que as palavras mal conseguiam expressar. Era o primeiro sinal de que a Vila Esperança poderia, de fato, honrar o nome que carregava, apesar dos obstáculos iniciais. Enquanto recuperava as forças com a refeição providencial, Maria Rosa começou a compartilhar sua história com a nova amiga, omitindo as partes mais dolorosas, mas deixando claro que estava ali para lutar. A união entre as duas mulheres naquele momento selou o início de uma aliança que seria fundamental para o que estava por vir. Maria sabia que o trabalho que a esperava na casinha do Zeca seria hercúleo, mas o apoio de Conceição e a água que agora corria em suas veias renovavam seu espírito. Ela não era mais a mãe abandonada na rua, era uma mulher com um território para conquistar, ignorando que, sob a terra seca de seu terreno,
aguardava algo que transformaria não apenas sua vida, mas toda a história daquela pequena vila. Maria Rosa aceitou o prato de comida com uma gratidão que transbordava pelos olhos, sentindo as forças retornarem a cada garfada daquela refeição simples e generosa. Muito obrigada, Dona Conceição, a senhora literalmente salvou minha vida, desabafou ela, enquanto bebia a água fresca que parecia o néctar mais doce do mundo. A vizinha, com um olhar compreensivo, explicou que a solidariedade era a base da Vila Esperança, embora nem todos ali seguissem essa regra. Apontando para a casa ao lado, revelou que o vizinho hostil se chamava Antônio, um homem amargurado que tentava contaminar os outros com seu próprio veneno. Aquele primeiro gesto de humanidade foi o combustível necessário para que Maria Rosa começasse a processar o tamanho do desafio que tinha pela frente naquela terra árida e esquecida. A conversa entre as duas mulheres logo tomou um tom de honestidade brutal sobre a nova morada de Maria Rosa. Dona Conceição confirmou que a casa estava abandonada há mais de uma década, sem eletricidade, sem água e com um telhado que mais parecia uma peneira. No entanto, ela ofereceu um fio de esperança ao afirmar que já vira ruínas se transformarem em palácios nas mãos de quem tinha disposição para trabalhar. Ao ser questionada sobre sua solidão, Maria Rosa não aguentou e abriu o coração, narrando a traição de seus filhos e a venda cruel de seu lar. A indignação de Conceição foi imediata, reafirmando que, se o destino a havia tirado de um lugar de ingratidão, era porque algo especial a aguardava naquele pequeno vilarejo. Com o cair da tarde, Maria Rosa retornou ao seu pedaço de chão carregando ferramentas básicas emprestadas por sua nova amiga, uma enxada, um martelo e a promessa de ajuda mútua. Ela dedicou suas últimas energias para limpar o que seria seu quarto improvisado, varrendo a terra acumulada e organizando sua única mala em um canto. A primeira noite foi um teste de resistência psicológica. O chão era duro como pedra, sua própria blusa servia de travesseiro e os sons desconhecidos da natureza mantinham seus sentidos em alerta máximo. Em meio ao medo e ao desconforto, a tentação de desistir e retornar à cidade grande sussurrou em seus ouvidos, mas a luz do amanhecer trouxe consigo uma descoberta que mudaria seus planos. Ao explorar os fundos do quintal sob a luz matinal, Maria Rosa avistou uma estrutura circular de pedras quase totalmente oculta pelo matagal denso e seco. Um poço, murmurou ela, sentindo o coração acelerar com a possibilidade de ter sua própria fonte de água. A estrutura estava entupida de folhas e detritos acumulados por décadas, mas para aquela mulher de 70 anos, representava a chave para sua independência. Ela passou o dia inteiro limpando os arredores, ignorando as dores nas costas e o suor que turvava sua visão. Quando Dona Conceição apareceu para visitá-la, ficou atônita ao ver a determinação de Maria, alertando que ninguém conseguirá fazer aquele poço funcionar em 20 anos, mas reconhecendo que a coragem da nova moradora era algo fora do comum. Naquela segunda noite, o cansaço físico finalmente venceu a ansiedade, e Maria Rosa dormiu com um propósito definido. No terceiro dia, a escavação começou de forma metódica, cada enxadada na terra dura era um ato de rebeldia contra a idade e as circunstâncias impostas por seus filhos. O trabalho era excruciante e exigia uma força que ela não sabia que ainda possuía, mas cada centímetro de profundidade conquistado era celebrado como uma vitória pessoal. Enquanto isso, o vizinho Antônio continuava com seus comentários ácidos, profetizando que ela morreria cavando um buraco inútil. Maria, porém, havia aprendido a silenciar o barulho externo para focar na voz de sua própria resiliência, ignorando a mediocridade alheia. No quinto dia de trabalho incessante, o som da enxada mudou drasticamente, emitindo um estalo metálico que ecoou pelo quintal silencioso. O coração de Maria Rosa quase parou. Aquilo não era o barulho de uma raiz ou de uma pedra comum. Com as mãos trêmulas e movimentos cautelosos, ela começou a remover a lama e a terra ao redor do objeto misterioso, revelando a silhueta de uma caixa de metal antiga. A peça estava devorada pela ferrugem, mas mantinha sua integridade, protegendo um peso considerável em seu interior. Aos 70 anos, ela se via diante de um enigma enterrado, algo que parecia ter esperado décadas para ser encontrado por alguém com a persistência necessária para escavar tão fundo. A caixa tinha o tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, mas era tão pesada que exigia um esforço monumental para ser movida. Maria Rosa ficou paralisada por alguns instantes, processando a magnitude da descoberta. O metal era frio e áspero sob seus dedos, e um cadeado antigo,
soldado pelo tempo e pela oxidação, guardava o segredo contido ali dentro. O que poderia estar escondido no fundo de um poço seco em uma vila chamada Esperança? Documentos antigos, economias esquecidas ou apenas velharias sem valor? A dúvida a consumia, mas a certeza de que aquele objeto carregava uma história importante era absoluta e eletrizante. A tentativa de içar a caixa sozinha mostrou-se infrutífera. O objeto estava preso na lama e seu peso era superior ao que seus braços cansados podiam suportar. Nesse momento, o dilema da confiança se impôs. Na cidade grande, ela aprenderá que até o sangue do seu sangue poderia traí-la por dinheiro, mas ali, na Vila Esperança, ela sentia que as regras eram outras. Maria Rosa limpou as mãos na blusa suja de terra e, movida por uma intuição profunda, decidiu que Dona Conceição era a única pessoa com quem poderia compartilhar aquele momento. Ela não via na vizinha apenas uma colega, mas a figura de uma família que ela mesma escolhera através da bondade. Ao chegar ao portão de Conceição, a ansiedade de Maria Rosa era palpável. Dona Conceição, a senhora pode me ajudar. Achei uma coisa estranha no poço, uma caixa antiga, disse ela com a voz entrecortada. A vizinha largou imediatamente o que estava fazendo, percebendo pela expressão de Maria que não se tratava de uma bobagem. A curiosidade e o instinto de proteção de Conceição foram despertados, e ambas voltaram rapidamente para o terreno de Maria Rosa. Juntas, elas se debruçaram sobre a abertura do poço, observando o objeto metálico que brilhava timidamente sob os últimos raios de sol, representando um mistério que poderia ser a ruína ou a salvação daquela nova vida. Com a ajuda de uma corda e o esforço coordenado das duas mulheres, a caixa foi finalmente retirada das profundezas da terra e colocada sobre o solo seco do quintal. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da respiração ofegante de ambas. Elas sabiam que, a partir do momento em que aquele cadeado fosse rompido, a vida de Maria Rosa, e talvez de toda a Vila Esperança, nunca mais seria a mesma. Entre o medo do desconhecido e a esperança de uma reviravolta, Maria Rosa olhou para sua amiga e, com um aceno de cabeça, preparou-se para abrir o baú que o destino colocará em seu caminho, pronta para descobrir se aquele terreno era, afinal, uma maldição ou um milagre que ela tanto pedirá a Deus. A curiosidade de Dona Conceição foi imediata ao ouvir sobre a caixa, e seus olhos se arregalaram em uma mistura de espanto e fascínio. Uma caixa. Que tipo de caixa? Perguntou ela em um sussurro, percebendo a gravidade do momento. Maria Rosa, cautelosa, pediu segredo absoluto, pois ainda não compreendia a magnitude do que havia encontrado. As duas mulheres retornaram ao poço, e Conceição quase perdeu o equilíbrio ao ver o brilho metálico refletido no fundo do buraco. Ave Maria, de onde veio isso? Exclamou a vizinha, enquanto ajudava Maria a içar o objeto pesado, que agora repousava sobre a terra como um artefato de um tempo esquecido, esperando para revelar seus segredos. O cadeado que lacrava a caixa estava severamente corroído, exigindo a perícia de alguém que entendesse de metais. Dona Conceição sugeriu o nome de Joaquim, o ferreiro da vila, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas, conhecido por sua honestidade inquestionável. Maria Rosa hesitou por um instante, temendo que o segredo se espalhasse antes mesmo de ela saber o que possuía, mas a falta de ferramentas e a ansiedade que lhe corroía o peito a fizeram aceitar. Ao chegarem à oficina, encontraram Joaquim entre marteladas e faíscas. Ele, intrigado com a história da caixa enterrada, largou suas ferramentas e seguiu as duas mulheres, movido pelo instinto de quem sabe que mistérios antigos não devem ser ignorados. De volta ao terreno, Joaquim ajoelhou-se diante do objeto com um respeito quase sagrado, analisando cada milímetro da estrutura metálica. Isso aqui está enterrado há pelo menos 20 anos, diagnosticou ele, notando como a ferrugem se fundira ao ferro, embora o cadeado permanecesse íntegro em sua função de guarda. Com uma ferramenta de precisão e uma paciência de mestre, ele aplicou a pressão exata até que um clique metálico e seco ecoou pelo quintal, rompendo o silêncio da tarde. O cadeado caiu pesadamente no chão, e por um momento, ninguém ousou respirar. A caixa estava livre, mas o peso simbólico do que ela representava parecia paralisar os três espectadores diante do desconhecido. Abre, Maria Rosa, a caixa é sua e está no seu terreno, encorajou Dona Conceição, com a voz embargada pela expectativa.
Com as mãos trêmulas, Maria levantou a tampa pesada, cujo rangido das dobradiças enferrujadas soou como um lamento do passado. Dentro do baú, protegidos por camadas de plástico grosso que desafiaram a umidade do solo, repousavam envelopes amarelados, mapas meticulosamente dobrados, e no fundo de tudo, uma pequena garrafa de vidro contendo uma água de pureza cristalina. A descoberta não era ouro ou joias, mas algo que parecia emanar uma importância muito mais profunda e vital do que qualquer metal precioso. Joaquim, intrigado, questionou a natureza daqueles papéis, e Maria Rosa, com o coração em disparada, retirou o primeiro envelope. A caligrafia caprichada no exterior dizia: Propriedade da Nascente São Benedito, documentos originais. Ao ler aquelas palavras, um arrepio percorreu sua espinha. Nascente! Murmurou ela, sem compreender totalmente o impacto da revelação. Dona Conceição, que possuía mais facilidade com a leitura, tomou os documentos em mãos e começou a folheá-los, empalidecendo visivelmente à medida que absorvia o conteúdo técnico das certidões e laudos laboratoriais que acompanhavam os mapas detalhados do terreno. Maria Rosa, isso aqui é um tesouro de outra natureza, explicou Conceição, com a voz falha. Os documentos revelavam que, sob aquele solo aparentemente amaldiçoado, existia uma nascente de água mineral com propriedades terapêuticas raras. Segundo laudos de um laboratório de Belo Horizonte datados dos anos 2000, a água era riquíssima em minerais e indicada para diversos tratamentos de saúde. Joaquim pegou a pequena garrafa de amostra e maravilhou-se com a transparência do líquido, que permanecerá intacto e puro mesmo após décadas de confinamento. A ironia do destino era palpável. A mulher que fora abandonada para morrer na escassez agora era dona de uma fonte de vida eterna. A história do antigo dono, Zeca Benedito, começou a fazer sentido para o grupo. Ele descobrira o potencial da água, mas a falta de recursos e o avanço de uma doença o impediram de explorar a riqueza, levando-o a esconder o segredo no fundo do poço na esperança de que alguém digno o encontrasse um dia. Joaquim reforçou que, nos tempos atuais, uma fonte de água mineral terapêutica era equivalente a uma mina de ouro, dada a busca incessante por soluções naturais de saúde. Maria Rosa olhava para o poço que cavara com as próprias mãos calejadas e percebia que, em apenas uma semana, sua realidade passará de um pesadelo de abandono para uma promessa de império. Contudo, a ficha de Maria Rosa ainda demorava a cair. Mas eu não entendo nada disso. Como vou saber se essa água ainda é boa ou como explorar uma nascente? Perguntou ela, sentindo o peso da responsabilidade que acompanhava a sorte. Joaquim, sempre prático, sugeriu que o primeiro passo seria realizar uma análise laboratorial moderna para confirmar se as propriedades se mantinham inalteradas após tantos anos. Só então ela poderia decidir se venderia a propriedade, se buscaria sócios ou se transformaria a Vila Esperança em um centro de cura. O futuro, que antes parecia um beco sem saída, agora brilhava com a intensidade do sol refletido na garrafa de vidro. A atmosfera de celebração e mistério foi subitamente cortada por uma voz áspera e carregada de malícia. "O que vocês estão fazendo aí com essa caixa?" indagou Antônio, o vizinho desagradável, que surgira das sombras de sua cerca sem ser notado. Seus olhos pequenos e gananciosos percorriam o quintal, fixando-se no baú aberto e nos papéis nas mãos de Conceição. O ambiente, antes preenchido por esperança, foi imediatamente contaminado pela presença da cobiça. Antônio não era apenas um homem amargo, ele representava o primeiro obstáculo humano na nova jornada de Maria Rosa, o tipo de pessoa que sente o cheiro do sucesso alheio e tenta corrompê-lo. Dona Conceição tentou repelir a intromissão com uma resposta seca, afirmando que o assunto não lhe dizia respeito, mas o brilho nos olhos de Antônio denunciava que ele não desistiria facilmente. "Acharam algum tesouro aqui no bairro?" "Se acharam, a comunidade tem direito", exclamou ele com um cinismo que fez o sangue de Maria Rosa ferver. Naquele momento, ela compreendeu que sua luta estava apenas começando. Ela possuía o mapa para uma nova vida, mas também teria que proteger sua descoberta dos predadores que certamente apareceriam. Olhando firmemente para o vizinho, Maria Rosa sentiu uma força que seus filhos nunca conseguiram quebrar, a força de uma mulher que não tinha mais nada a perder e um mundo inteiro para ganhar. "Eu tenho direito de saber o que está acontecendo", vociferou Antônio, tentando invadir o espaço pessoal de Maria Rosa com uma ousadia alimentada pela ganância.
No entanto, ele não encontrou a idosa frágil que esperava. Maria Rosa, plantando os pés firmemente na terra que agora era sua, respondeu com uma autoridade que calou o vento: "Você não tem direito a nada, isso foi achado no meu terreno e é propriedade minha." Joaquim, agindo como um escudo humano, fechou a caixa metálica com um estrondo, bloqueando a visão do vizinho invejoso. O clima pesou enquanto Antônio, vermelho de raiva, lançava ameaças vazias antes de se retirar, deixando claro que a paz na Vila Esperança agora teria um preço, mas Maria Rosa sentia, pela primeira vez, que tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Após a saída do vizinho, o silêncio que se seguiu foi preenchido pela voz cautelosa de Joaquim, que alertou sobre os perigos da cobiça em cidades pequenas. Ele explicou que gente como Antônio não desistiria facilmente e que Maria precisaria agir com a rapidez de quem protege um tesouro real. "O que eu faço agora?" perguntou ela, sentindo o peso da responsabilidade. O plano era simples, mas vital: extrair uma amostra fresca daquela água e levá-la para um laboratório de confiança para validar os documentos antigos. Naquela noite, Maria Rosa dormiu com a caixa sob sua cama de improviso, verificando-a repetidamente, sentindo que o futuro, pela primeira vez em 70 anos, dependia exclusivamente de suas próprias mãos e de sua coragem. Antes mesmo do sol tingir o horizonte, Maria Rosa já estava de pé, impulsionada por uma energia que desafiava sua idade. Joaquim chegou cedo, trazendo consigo a esperança em forma de frascos esterilizados e ferramentas de precisão. Eles desceram ao poço, que já exibia uma limpeza meticulosa após dias de trabalho árduo. Ao cavarem um pouco mais fundo no local exato onde o baú estivera escondido, um milagre aconteceu. Um fio de água cristalina começou a brotar do chão com uma constância hipnótica. "Olha só isso", sussurrou Joaquim. "É como se a nascente estivesse apenas esperando por você para acordar." Maria tocou o líquido fresco e sentiu uma conexão profunda, como se a terra estivesse finalmente retribuindo todo o amor que ela dedicara aos outros a vida inteira. Enquanto Joaquim partia para Governador Valadares com a amostra, Dona Conceição trouxe notícias que apertaram o estômago de Maria Rosa. Antônio já havia começado sua campanha de fofocas, espalhando boatos de que a velha da cidade encontrara uma fortuna enterrada. A Vila Esperança, normalmente pacata, começava a fervilhar de curiosidade e olhares atravessados. Maria pediu a Conceição que mantivesse o segredo, alegando que eram apenas papéis velhos, tentando ganhar tempo para que a ciência confirmasse o que seu coração já sabia. O medo de ser explorada novamente, agora por estranhos, fazia com que ela vigiasse seu portão com a mesma vigilância de uma sentinela protegendo um forte. O terceiro dia de espera terminou com a chegada de Joaquim acompanhado pelo Dr. Henrique, um geólogo cujos gráficos e pastas coloridas traziam o selo da realidade técnica. Maria Rosa sentou-se em uma pedra, com as pernas bambas, para ouvir o veredito. "Senhora, esta água é extraordinária", começou o doutor, com um entusiasmo que ele raramente demonstrava. Ele explicou que a composição mineral era única, rica em magnésio e um elemento raro chamado vanádio, conhecido por suas propriedades antioxidantes poderosas. Segundo ele, Maria não tinha apenas água, ela tinha uma fonte de saúde líquida que era extremamente valorizada no mercado moderno, um verdadeiro ouro transparente correndo sob seus pés calejados. Os números apresentados pelo Dr. Henrique fizeram a cabeça de Maria Rosa girar. Uma pequena operação local poderia render R$ 5,000 mensais, mas uma exploração profissional e a distribuição para outras cidades poderiam elevar esse valor para R$ 30,000 ou mais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria lembrou-se do bilhete de Rodrigo, dos filhos que a descartaram por alguns milhares de reais da venda de uma casa velha. Agora, ela estava diante de uma fortuna que eles jamais poderiam imaginar, e tudo o que ela sentia era uma paz irônica. O destino não apenas a salvara da rua, mas a colocará em uma posição de poder que ela nunca desejara, mas que agora usaria para transformar seu novo lar. Em vez de vender o terreno para uma grande corporação e partir com o dinheiro, Maria Rosa tomou uma decisão que chocou a vila. Ela decidiu criar uma cooperativa, empregando as famílias necessitadas da Vila Esperança, incluindo o ferreiro Joaquim e a fiel Dona Conceição. A notícia da Água da Rosa se espalhou como pólvora, atraindo investidores e jornalistas. A pequena casa de madeira foi reformada, mas Maria fez questão de manter a simplicidade original como um lembrete de onde viera.
A vila, antes esquecida e árida, começou a prosperar sob a gestão sábia e justa de uma mulher que sabia exatamente o valor de cada gota de esforço e de cada centavo ganho honestamente. Meses depois, a fama de Maria Rosa cruzou fronteiras, e, inevitavelmente, alcançou seus filhos na cidade grande. Rodrigo, Patrícia e Bruno apareceram no portão da propriedade, agora cercada por jardins e por uma pequena, mais moderna, unidade de invase. Eles chegaram com sorrisos ensaiados e desculpas esfarrapadas, alegando que o abandono fora um mal-entendido e que estavam ali para ajudá-la a gerir o grande negócio. Maria Rosa os recebeu na varanda, servindo-lhes um copo daquela água mineral puríssima. Ela os observou beber, com uma serenidade cortante, explicou que a empresa já tinha gestores competentes, os vizinhos que a alimentaram quando ela estava com fome e que a protegeram quando ela estava sozinha. Vocês me ensinaram o verdadeiro significado de família, disse Maria Rosa, olhando nos olhos de cada um deles, e foi por isso que aprendi a valorizar quem realmente se importa. Ela não sentia ódio, apenas uma libertação profunda. Entregou a cada um deles um envelope contendo a quantia exata que eles haviam recebido pela venda da casa antiga, como forma de quitar qualquer dívida do passado. Aqui termina nossa ligação financeira. Se quiserem amor, terão que aprender a plantá-lo, como eu fiz com esta terra. Os filhos partiram humilhados em silêncio, percebendo que tinham perdido não apenas uma fortuna, mas o amor incondicional da única pessoa que realmente os amara. Maria Rosa viveu muitos anos mais, tornando-se a alma da Vila Esperança. O poço que ela cavara com as próprias mãos continuou a jorrar vida, transformando a região em um santuário de cura e prosperidade. Ela provou ao mundo que a idade não é um limite, mas um reservatório de sabedoria, e que o abandono pode ser o adubo necessário para o florescimento de um destino grandioso. No final de cada tarde, ela se sentava na varanda com Dona Conceição, observando o pôr do sol sobre as colinas, sabendo que sua maior riqueza não eram os minerais na água, mas a dignidade recuperada e a família de coração que a vida lhe dera o privilégio de escolher. Uma semana atrás, eu estava na rua com R$1,000 no bolso e o coração despedaçado. Agora, ouço que posso ganhar em um mês o que não recebi em anos como faxineira. Mas como eu faço isso? Não entendo nada de empresas, desabafou Maria Rosa, com a voz embargada pela incredulidade. Doutor Henrique, com um olhar pedagógico, garantiu que ela não precisaria aprender tudo de uma vez, pois ele cuidaria dos aspectos técnicos enquanto Joaquim assumiria a parte mecânica. O argumento final veio do ferreiro, que colocou a mão em seu ombro e disse com sabedoria: Dona Maria Rosa, a senhora já perdeu tudo o que tinha, agora só pode ganhar. Qual é o medo? Naquela noite, a coragem venceu a incerteza, e ela decidiu apostar cada gota de sua energia naquela nascente. Com a determinação de quem não tem mais nada a perder, Maria Rosa tomou as rédeas de seu destino e contratou 3 vizinhos que, como ela, buscavam uma nova chance. José, o pedreiro, ergueu um galpão funcional ao lado do poço. Sebastião instalou o encanamento que traria a riqueza líquida da terra, e Carmen, uma jovem administrativa vinda da cidade grande, organizou o caos burocrático. Em apenas 2 semanas, o terreno que antes parecia uma maldição tornou-se um canteiro de obras vibrante. O que era uma ruína agora exalava o cheiro de progresso e o som de pessoas trabalhando com dignidade sob a liderança de uma mulher de 70 anos que o mundo tentou descartar. A produção inicial de 100 garrafas por dia foi batizada com o nome Água Vila Esperança, ostentando rótulos simples que carregavam uma promessa de saúde e renovação. Dr. Henrique agilizou as licenças necessárias, e em menos de um mês, a pequena fábrica operava oficialmente. O sucesso foi fulminante, as primeiras 50 garrafas entregues no mercadinho local desapareceram em meras 2 horas. Dona Sebastiana, a dona do estabelecimento, ligou eufórica pedindo mais 200 unidades, relatando que o povo não apenas amava o sabor, mas já comentava sobre melhorias milagrosas em dores articulares e na digestão, tornando a água o assunto principal de cada mesa da vila. Em 30 dias, a realidade de Maria Rosa sofreu uma guinada astronômica, com a produção triplicando para atender pedidos de restaurantes e farmácias de produtos naturais de toda a região de Governador Valadares. A mulher que pouco antes dormia no chão duro de uma casa vazia agora geria funcionários e via o fluxo de caixa crescer diariamente. No entanto,
O brilho do ouro mineral atraiu a sombra da inveja na figura de Antônio, o vizinho amargo. Ele rondava o portão diariamente, insistindo em uma sociedade indesejada sob o pretexto de que uma mulher sozinha não conseguiria tocar um negócio tão grande. Maria Rosa, porém, já não era a mesma presa fácil de antes e rejeitava cada investida com uma firmeza inabalável. A toxicidade de Antônio escalou até o ponto de ele invadir a propriedade para intimidar Carmen, exigindo saber o faturamento da empresa e alegando direitos inexistentes sobre a região. Essa mulher chegou aqui ontem e agora quer mandar em todo mundo. Gritava ele, tentando diminuir a autoridade de Maria. Ao ouvir a discussão, a empresária interveio com uma coragem que parecia brotar diretamente da nascente de seu terreno. Ela enfrentou o vizinho diante de todos, deixando claro que não era mais a idosa assustada que desembarcara do ônibus. Quando ele a ameaçou com gente importante, ela apenas respondeu com um pode tentar que ecoou como um desafio de quem conhece o próprio valor. Naquela noite, enquanto organizava as notas de venda que somavam mais de R$ 500 apenas naquele dia, Maria Rosa refletiu sobre a velocidade com que a vida se transforma para quem ousa apostar em si mesma. O escritório, montado na antiga sala da casinha reformada, era o símbolo de sua resistência. Entretanto, enquanto ela celebrava sua paz duramente conquistada, uma tempestade se formava a centenas de quilômetros dali. O sucesso da Água Vila Esperança não era mais um segredo local, ele havia se tornado pauta de uma reportagem de televisão sobre empreendedorismo na terceira idade, e o rosto da nova milionária estava prestes a entrar nas salas de quem menos merecia vê-lo. Rodrigo estava confortavelmente instalado no sofá de seu novo apartamento, comprado com o dinheiro sujo da traição contra sua própria mãe, quando a imagem de Maria Rosa preencheu a tela. Empresária de 70 anos transforma a vida com descoberta de nascente mineral, anunciou o repórter, enquanto mostrava a fábrica e a logística impecável liderada pela mulher de cabelos brancos. A cerveja que ele segurava quase escorregou de sua mão ao ler o rodapé da notícia. Maria Rosa Silva fatura mais de R$ 20,000 por mês. O choque foi uma descarga elétrica que paralisou seus sentidos. A mãe que ele julgava estar definhando em algum asilo era agora uma potência econômica. A reportagem detalhava como a nascente possuía minerais raros e como a demanda pela água mineral estava transformando a economia da pequena Vila Esperança. Rodrigo, consumido por uma mistura de pânico e ganância repentina, sentiu o sangue gelar. Ele não viu a história de superação de uma mãe, ele viu uma conta bancária que ele e os irmãos acreditavam ter esvaziado para sempre. O plano cruel de abandoná-la para que ela não fosse mais um fardo financeiro tinha se voltado contra eles da maneira mais irônica possível, transformando a vítima em uma figura pública de sucesso e fortuna. Sem perder tempo, ele ligou para Patrícia e Bruno, que reagiram com o mesmo misto de descrença e ambição predatória. A conversa no grupo de mensagens, que antes servirá para coordenar o abandono da mãe, agora fervilhava com planos de reaproximação. Eles não sentiam remorso pela noite em que a deixaram sem teto, sentiam apenas a urgência de reivindicar uma parte daquele império líquido. Nós somos os herdeiros legítimos, temos que ir até lá e mostrar que estamos arrependidos, sugeriu Patrícia, com uma falsidade que faria o próprio Antônio parecer um amador. Enquanto os três abutres organizavam as malas para uma viagem de reconciliação rumo à Vila Esperança, Maria Rosa olhava para as estrelas da varanda de sua casa, sentindo uma intuição estranha. Ela sabia que o sucesso atrairia predadores, mas ainda não imaginava que os monstros que ela mesma carregou no colo estavam a caminho. A maior prova de sua coragem não fora cavar o poço ou enfrentar Antônio, mas seria resistir ao veneno emocional daqueles que um dia chamou de filhos. A batalha final pela alma da Vila Esperança estava prestes a começar e desta vez, Maria Rosa tinha todo o exército da vila ao seu lado. Isso não pode ser real, murmurou Rodrigo, enquanto suas mãos suavam frio ao discar o número de Patrícia. A irmã atendeu antes mesmo do segundo toque, com a voz carregada de uma urgência frenética. Você viu o jornal? É nossa mãe mesmo. Aquela que achamos que ia sumir no mundo está faturando R$ 20,000 por mês. Em menos de 5 minutos, os três irmãos estavam conectados em uma chamada de vídeo, onde o choque inicial rapidamente deu lugar a uma inveja mal disfarçada e planos de ganância. Bruno, tentando mascarar o interesse financeiro com uma falsa preocupação,
sugeriu que a mãe, aos 70 anos, não teria condições de gerir um império sozinha e que eles, como filhos zelosos, tinham o dever moral de intervir antes que golpistas se aproveitassem de sua suposta ingenuidade. A metamorfose da consciência dos irmãos foi instantânea. A mulher que fora tratada como um fardo descartável 2 meses antes tornará-se, subitamente, a prioridade absoluta de suas vidas. Rodrigo, sentindo a urgência de garantir seu lugar na linha de frente, pegou seu carro zero, ironicamente comprado com o dinheiro do roubo contra a mãe, e seguiu em direção à Vila Esperança sem número qualquer aviso prévio. Ao chegar ao vilarejo, a surpresa foi um soco no estômago. O que ele imaginava ser um casebre miserável era agora um complexo empresarial vibrante, com caminhões de entrega e um fluxo constante de funcionários, todos operando sob a supervisão de uma mulher que parecia ter rejuvenescido 10 anos através do trabalho e da dignidade. No centro do pátio, Maria Rosa comandava a produção com um avental branco e uma autoridade natural que Rodrigo nunca testemunhara. Ela não era mais a senhora submissa que preparava o café em silêncio, era uma líder respeitada. Carmen, a secretária, aproximou-se do carro com um olhar de desconfiança ao ouvir o nome do visitante. Ao ser avisada da presença do filho, a reação de Maria Rosa foi gélida. Ela retirou o avental devagar, trocou algumas palavras com seus subordinados e caminhou até o portão com uma postura ereta, sem qualquer traço do sorriso caloroso que Rodrigo esperava manipular para conseguir o que queria. A recepção não era de uma mãe saudosa, mas de uma mulher que conhecia exatamente o caráter do homem à sua frente. Mãe, que saudade! Fiquei tão orgulhoso quando vi sua vitória na televisão, exclamou Rodrigo, tentando um abraço que foi recebido com a rigidez de uma estátua. Maria Rosa o olhou fixamente, com olhos que pareciam ler cada intenção oculta em sua mente. Se reerguer de que, Rodrigo? Perguntou ela, com uma calma que o deixou desestabilizado. Quando ele tentou balbuciar sobre dificuldades financeiras, ela foi cirúrgica. Você quer dizer os problemas que vocês criaram quando me deixaram na rua com R$ 1.000 após roubarem minha casa de 40 anos. O silêncio que se seguiu foi cortante, revelando que a máscara de bom filho não teria serventia naquele novo mundo que ela construíra. Rodrigo tentou se justificar alegando que a venda fora precipitada e pensada para o bem de todos, mas Maria Rosa não permitiu que a mentira prosperasse. Melhor para quem? Para vocês que dividiram R$ 180. 000 ou para mim que fiquei sem teto, questionou ela, revelando que sabia o valor exato da transação criminosa que os filhos haviam escondido. Encurralado pela verdade, Rodrigo mudou a estratégia, oferecendo-se para ajudar na administração e nos contatos de negócios, apelando para o conceito de união familiar. Maria Rosa apenas deu um sorriso amargo, reconhecendo a tática predatória de quem só se aproxima quando sente o cheiro da prosperidade. A cena tornou-se ainda mais teatral com a chegada súbita de Patrícia, que desceu de um táxi caro com lágrimas ensaiadas durante toda a viagem. Mãe, eu estava morrendo de preocupação. Não sabia onde você estava morando. Gritava a filha entre soluços falsos. Maria Rosa balançou a cabeça diante da coincidência de 2 filhos aparecerem com a mesma saudade repentina no exato momento em que o lucro da empresa se tornava público. No final da tarde, Bruno completou o trio de abutres, chegando em um carro alugado com as mesmas desculpas esfarrapadas, transformando o quintal de Maria Rosa em um palco de hipocrisia coletiva onde todos falavam de amor enquanto olhavam para o galpão de produção. Os 3 irmãos, agora reunidos, tentavam convencer a mãe de que sua segurança dependia da presença deles e que a empresa precisava de uma gestão familiar. Maria Rosa ouviu cada palavra em silêncio, sentada em uma cadeira de plástico que Carmen trouxera, observando seus funcionários, sua verdadeira família, continuarem o trabalho com uma eficiência que os filhos nunca teriam. Ela percebeu que eles não perguntaram se ela estava bem de saúde ou se passará frio nas primeiras noites. O foco de todas as frases era o potencial de crescimento e a necessidade de proteção financeira. Eles não queriam a mãe, queriam a nascente. Quando o falatório cessou, esperando por uma resposta que lhes desse as chaves do cofre, Maria Rosa levantou-se com uma serenidade majestosa. É curioso como a memória de vocês funciona, começou ela, com a voz firme que ecoava por todo o pátio. Vocês dizem que vieram me proteger de golpistas, mas os únicos golpistas que conheci na vida foram os que eu carreguei no colo.
Vocês se dizem família, mas família é quem me deu água quando eu tive sede e quem me ajudou a cavar este chão quando eu não tinha nada. A cada palavra, o semblante dos 3 filhos desmoronava, revelando a feiura de suas intenções originais. Vocês não vieram por causa da saudade, vieram por causa do vanádio, do magnésio e do lucro mensal, sentenciou Maria Rosa. Ela olhou para Rodrigo, Patrícia e Bruno e declarou que a empresa já possuía uma estrutura administrativa sólida e que nenhum deles teria permissão para cruzar o portão da fábrica novamente. Ela deixou claro que a herança deles já havia sido antecipada no dia em que venderam sua casa e que, a partir daquele momento, ela era uma mulher livre de laços de sangue que só serviam para sufocá-la. A ordem de retirada foi dada com a autoridade de quem não aceitaria mais migalhas de afeto em troca de fortunas. Os filhos partiram em silêncio, humilhados pela própria pequenez e pelo brilho da mulher que eles tentaram apagar. Maria Rosa voltou para dentro de seu galpão, respirando o ar puro de sua Vila Esperança, onde cada gota de água que saía da terra era um testemunho de sua vitória. Ela passaria o resto de seus dias cercada por pessoas que a respeitavam pelo que ela era, e não pelo que possuía. A história de Maria Rosa Silva não terminou em um asilo ou na sarjeta, mas no topo de um império construído sobre a rocha da resiliência, provando que o verdadeiro tesouro não se herda, se conquista através da coragem de recomeçar do zero. Pronto, declarou Maria Rosa, interrompendo o fluxo de falsas promessas com uma palavra que ecoou como um trovão. Agora vocês me escutam. O silêncio que se seguiu foi absoluto enquanto ela desfilava as cicatrizes dos últimos 2 meses, o abandono, a fome, o chão frio e as mãos calejadas de quem cavou a própria sobrevivência. Quando Rodrigo tentou intervir, ela o calou com um gesto imperioso, afirmando que construir aquele império sem um centavo ou um pingo de apoio deles, mas sim com a coragem e a bondade de estranhos que se tornaram sua verdadeira família. Apontando para Dona Conceição, Joaquim e seus funcionários, ela denunciou a hipocrisia de filhos que só reapareceram quando o cheiro da prosperidade cruzou o estado. Patrícia, tentando desesperadamente manter a fachada, apelou para o laço sanguíneo, mas recebeu uma resposta que redefiniu o conceito de parentesco. Vocês são meus filhos por sangue, mas família de verdade é quem fica perto na dificuldade. Percebendo que o sentimentalismo falhara, Rodrigo mudou a tática para a pressão psicológica, sugerindo que a mãe, por ser idosa e inexperiente, fatalmente levaria a empresa à falência e acabaria dependendo deles novamente. A ameaça velada de um futuro de abandono apenas reforçou o nojo que Maria sentia por aqueles que ela mesma carregara no colo, transformando qualquer resquício de piedade em uma determinação de aço. Quando os filhos questionaram sobre o direito à herança e propuseram uma sociedade familiar, Maria Rosa sorriu diante da audácia de quem reclama o espólio de uma mulher viva. Com uma astúcia que eles não previram, ela fingiu ponderar sobre a oferta, pedindo uma noite para refletir. Enquanto os 3 se retiravam para um hotel na cidade vizinha, certos de que haviam vencido pelo cansaço, Maria Rosa preparava-se para o acerto de contas definitivo. Aquela noite não seria de sono, mas de um mergulho profundo nas águas turvas de 40 anos de renúncia, onde cada lembrança servia como um prego no caixão daquela relação tóxica. Maria Rosa lembrou-se de cada faxina extra e de cada noite em claro limpando escritórios para pagar a faculdade de administração de Rodrigo, apenas para ouvir, na formatura, que ela não fizera mais do que sua obrigação. Recordou-se da vergonha de Patrícia, que pedia para a mãe esperar do outro lado da rua para que as amigas da escola particular não vissem suas mãos marcadas pelo sabão. As memórias eram lâminas, o anel de herança vendido para pagar o hospital de Bruno e a indiferença dele ao acordar, pedindo um videogame novo em vez de um abraço. Décadas de sacrifício foram devolvidas com a venda de sua casa pelas costas, um ato de crueldade que agora seria devidamente cobrado. O sol nasceu sobre uma Maria Rosa impecável, vestida com sua melhor roupa e uma dignidade que nenhuma fortuna poderia comprar. Às 8 da manhã, os 3 filhos chegaram com sorrisos ensaiados e cálculos mentais de como gastariam o faturamento da Água Vila Esperança. Rodrigo já visualizava novos carros, Patrícia pesquisava imóveis de luxo e Bruno planejava quitar dívidas de apostas online. Eles sentaram-se nas cadeiras de plástico no quintal, acreditando que a resposta da mãe seria a rendição final à sociedade familiar que tanto almejavam para drenar seus recursos. Pensei muito sobre o que falaram. Começou ela, olhando para cada um como se fossem estranhos sob um microscópio. Mas antes da minha decisão,
quero que me respondam algumas perguntas. A primeira flecha foi direcionada a Rodrigo. Com o dinheiro da venda da minha casa, o que você comprou? O filho engasgou, tentando esconder que gastara 10 vezes mais do que receberá, adquirindo um carro e um apartamento de luxo em apenas 2 meses. Maria Rosa revelou saber detalhes que ele julgava ocultos, confrontando-o com o fato de que ele já havia dissipado sua herança em uma ostentação vazia e irresponsável. A atenção de Maria Rosa voltou-se então para Patrícia, ignorando os protestos de Rodrigo. Ela queria expor as entranhas daquela ganância, mostrando que o sucesso da empresa não era o que os trazia ali, mas sim o desejo de manter um padrão de vida que o dinheiro roubado da mãe não conseguirá sustentar. Os filhos, que achavam que lidariam com uma idosa ingênua, perceberam que estavam diante de uma mulher que possuía informações privilegiadas e um controle absoluto sobre a narrativa. A atmosfera no quintal tornou-se sufocante enquanto a máscara de cada um era arrancada metodicamente pela própria mãe. Vocês não vieram aqui por amor ou por medo de que eu perdesse a empresa, sentenciou Maria Rosa, levantando-se para dar o golpe final. Vieram porque a fonte de vocês secou e viram nesta nascente uma nova oportunidade de me sugar. Ela explicou que, durante a noite, consultara advogados e que sua decisão estava fundamentada na lei e na justiça divina. O pânico começou a se instalar no rosto dos irmãos, o poder que eles achavam ter sobre a velhinha havia evaporado sob o calor da verdade. Eles não eram herdeiros, eram predadores que haviam sido flagrados antes do bote. Nesse momento, Joaquim e Dr. Henrique aproximaram-se, trazendo documentos que Maria Rosa já havia assinado. A resposta dela não seria apenas verbal, seria jurídica. Ela transformará a empresa em uma fundação que beneficiava a Vila Esperança e garantia que, mesmo em sua ausência, nenhum dos filhos colocaria as mãos em um único centavo daquela água. A sociedade familiar que eles propuseram foi substituída por um legado comunitário, onde a meritocracia e a lealdade valiam mais do que o sangue. A expressão de derrota de Rodrigo, Patrícia e Bruno foi a confirmação de que eles haviam perdido tudo. Agora, saiam da minha propriedade, ordenou ela, sem elevar o tom de voz, mas com uma força que não admitia réplicas. E levem com vocês a certeza de que a mãe que vocês abandonaram morreu naquela noite na rua. A mulher que está diante de vocês agora é dona de si mesma e de seu próprio destino. Maria Rosa deu as costas para os três, caminhando em direção à sua nascente cristalina. Os filhos partiram, não como vitoriosos, mas como fantasmas de um passado que ela finalmente havia enterrado, enquanto a Vila Esperança celebrava a vitória daquela que ensinou que família é um laço de alma, e não de conveniência. Você fez harmonização facial, colocou silicone e foi para a Europa nas férias. Quanto gastou, Patrícia? A pergunta de Maria Rosa cortou o ar como uma lâmina, deixando a filha pálida e sem fôlego. Sem esperar resposta, a mãe desferiu os números reais, R$ 40. 000, o dobro do que a jovem receberá pela venda criminosa da casa. Voltando-se para o caçula, ela revelou que sabia dos R$ 30. 000 perdidos em apostas online. O choque paralisou os três irmãos, que não conseguiam entender como a velhinha que abandonaram na rua descobrira seus segredos mais obscuros. Eu contratei um detetive particular, explicou Maria Rosa, com uma frieza que os fez perceber que a mãe que eles conheciam não existia mais. Rodrigo tentou balbuciar algo sobre invasão de privacidade, mas foi silenciado por uma verdade esmagadora. Invasão de verdade é vender o teto da própria mãe pelas costas e sumir com o dinheiro. Maria Rosa, com a voz cada vez mais firme, exigiu saber o que eles esperavam que ela fizesse ao ser deixada com apenas R$ 1,000 aos 70 anos. A resposta de Bruno, murmurada com uma covardia latente, foi a facada final: a senhora podia ter ido para um asilo. Aquela frase ecoou no quintal da Vila Esperança, confirmando que, para aqueles que ela criará com tanto sacrifício, sua vida não passava de um estorvo que deveria ser escondido em algum depósito de idosos. Lágrimas de uma raiva profunda e controlada começaram a escorrer pelo rosto da empresária. Ela narrou as noites de fome, o desmaio de exaustão ao cavar o poço com as próprias mãos e a solidão de uma casa sem luz ou água. Vocês não sabiam porque não se importaram, sentenciou ela, apontando para a vizinha, Dona Conceição, e para o ferreiro Joaquim. Maria Rosa fez questão de esfregar na cara dos filhos que estranhos, que nada lhe deviam,
trataram-na com mais humanidade, respeito e carinho do que o próprio sangue que ela alimentara por décadas. A lealdade de Carmen, sua jovem funcionária, foi citada como o exemplo máximo do que os filhos deveriam ter sido, mas nunca foram. No auge desse embate emocional, a chegada de uma van luxuosa interrompeu a cena. 3 homens de terno desceram e se apresentaram como representantes da Águas Minerais Brasil, a maior gigante do setor no país. Dr. Ricardo Mendes, o líder do grupo, foi direto ao ponto. Haviam acompanhado o sucesso da Água Vila Esperança e queriam comprar a nascente e a marca por R$ 2 milhões de reais pagos à vista. Naquele instante, o clima de velório entre os filhos dissipou-se, sendo substituído por um brilho predatório de ganância. Eles viram naqueles 7 dígitos a chance de recuperar as fortunas que haviam desperdiçado em futilidades e vícios. Maria Rosa, percebendo a animação dos filhos, decidiu jogar com a situação. É uma proposta interessante, mas preciso conversar com minha família, disse ela aos empresários, pedindo um prazo até o meio-dia. Assim que os homens se afastaram, Rodrigo, Patrícia e Bruno explodiram em uma euforia nojenta. Eles já davam a venda como certa e começavam a discutir a sociedade familiar e a divisão das partes, sem demonstrar um pingo de remorso pelo que tinham feito. Maria Rosa apenas observava, sentindo uma mistura de nojo e pena de seres tão pequenos que ainda acreditavam ter algum direito sobre o seu suor e a sua descoberta. "Vocês acham mesmo que eu devo aceitar?", perguntou ela, testando o nível de cinismo dos herdeiros. A resposta foi um claro uníssono. Eles argumentavam que era dinheiro demais para recusar e que, como filhos, tinham o direito legítimo de garantir aquela fortuna. Maria Rosa sorriu, um sorriso de quem finalmente entendeu, aos 70 anos, que a verdadeira herança não é algo que se deixa, mas algo que se vive. Com passos firmes, ela caminhou até os empresários sob o olhar ansioso dos filhos, que já pegavam os celulares para pesquisar novos carros de luxo e casas de praia, contando com um dinheiro que já sentiam em suas mãos. "Doutor Ricardo, já tomei minha decisão", anunciou Maria Rosa, com os filhos logo atrás, prontos para celebrar. Quando o empresário perguntou se ela aceitava os 2 milhões, a resposta veio curta e grossa: "Não". A palavra caiu como uma bomba no quintal, fazendo com que Rodrigo quase caísse para trás de desespero. Ele gritava perguntando se ela enlouquecera, enquanto Patrícia tentava argumentar que era uma fortuna incalculável. Maria Rosa, contudo, mantinha a calma de quem possui algo que o dinheiro não pode comprar, a propriedade da sua própria história e a dignidade de sua vila. "Minha nascente não está à venda", reafirmou ela, olhando nos olhos dos empresários. Dr. Ricardo tentou convencê-la de que era uma oferta única, mas Maria explicou que o valor daquela água para a Vila Esperança e para sua nova vida era infinitamente maior que qualquer transferência bancária. Para os filhos, aquilo era uma loucura senil; para ela, era a preservação do seu legado. Ela não trocaria o respeito de seus funcionários e a autonomia de seu negócio pela chance de financiar mais uma rodada de cirurgias plásticas ou apostas online para aqueles que a abandonaram na sarjeta. A fúria de Rodrigo transbordou ao perceber que a fortuna estava escapando por entre seus dedos. "Você está fazendo isso para nos punir", gritou ele, perdendo o resto de respeito que tentava simular. Maria Rosa olhou para ele com uma serenidade que o calou instantaneamente. "Não é punição, Rodrigo. É justiça. Eu escolhi investir nas pessoas que me ajudaram quando eu não tinha nada. Este negócio não é meu, é da Vila Esperança." Ela ordenou que os empresários se retirassem e que os filhos os acompanhassem, deixando claro que não haveria segunda chance, nem perdão comprado, nem participação nos lucros. Ao ver os 3 filhos partirem frustrados, resmungando sobre advogados e direitos, Maria Rosa sentiu uma leveza que nunca experimentara. Ela voltou-se para Dona Conceição e Joaquim, que observavam tudo com orgulho, e entendeu que a verdadeira família é aquela que se constrói na adversidade. Aos 70 anos, Maria Rosa Silva não era apenas uma empresária de sucesso, ela era guardiã de um milagre. Ela provou que, enquanto houver coragem para cavar, a vida sempre guardará uma nascente de esperança para quem se recusa a desistir de si mesmo, transformando uma maldição em uma vila inteira de bênçãos e dignidade. Nunca viram alguém recusar 2 milhões de reais sem ao menos negociar. "Posso perguntar o motivo?", questionou o Dr. Ricardo, perplexo diante daquela mulher inabalável.
Maria Rosa olhou ao redor, vendo nos olhos de José, Carmen e Sebastião o reflexo de uma dignidade recuperada. Esta nascente não é só minha, é de toda esta comunidade. É daqui que sai o sustento de quem realmente esteve ao meu lado quando eu não tinha nada, respondeu ela. Quando os empresários tentaram subir a oferta para 3 milhões, a resposta continuou sendo um não retumbante. Maria deixou claro que nenhum valor no mundo compraria o futuro daquelas famílias que agora dependiam da água Vila Esperança para viver com decência. Os empresários, percebendo que a integridade de Maria Rosa não tinha preço, retiraram-se em silêncio, deixando para trás 3 filhos em estado de choque absoluto. Mãe, a senhora perdeu o juízo. Jogou uma fortuna fora, explodiu Rodrigo, cego pela ganância que ainda o consumia. Maria Rosa virou-se para os 3, e com uma calma que cortava como navalha, anunciou que era chegado o momento de dar a resposta final sobre a herança e a participação na empresa. Os irmãos se aproximaram ansiosos, acreditando que, apesar de tudo, ainda receberiam uma fatia daquele império líquido que jorrava do chão. Vocês não vão ter nada, sentenciou ela, com uma voz que não admitia réplicas. O impacto daquelas palavras demorou a ser processado por Patrícia e Bruno, que reagiram com incredulidade e revolta. Maria Rosa explicou que eles eram seus filhos apenas por um acidente do destino, mas que sua família de verdade fora construída ali, entre estranhos que a acolheram na miséria. 0. Nenhum centavo, nenhuma participação, absolutamente nada, repetiu ela, selando o destino de quem escolheu o dinheiro em vez do amor quando ela mais precisou de amparo. Quando Rodrigo tentou ameaçar com processos judiciais, alegando direitos de herdeiros, Maria Rosa revelou sua jogada mais mestre e generosa: a empresa não estava em seu nome. A Água Vila Esperança é uma cooperativa e pertence a todos os trabalhadores. Eu sou apenas a presidente, explicou ela, deixando os filhos pálidos ao perceberem que não havia capital para ser disputado nos tribunais. Ela lhes ensinou, da forma mais dura, que sangue não faz família. O que constrói laços reais é o respeito, a presença nos momentos de dor e o amor que não busca lucro. Mãe, a gente pode mudar, tentou Patrícia em uma última e desesperada cartada emocional, mas Maria Rosa não se deixou comover. Podem, mas longe de mim. Vocês tiveram 70 anos para aprender a me valorizar e agora é tarde demais, respondeu. Naquele momento, Dona Conceição, Joaquim e os demais funcionários formaram um círculo de proteção ao redor de Maria Rosa. Eram mãos calejadas e corações honestos que se uniam para defender a mulher que transformará a Vila Esperança, mostrando que ela nunca mais estaria sozinha diante dos lobos, mesmo que fossem do seu próprio sangue. Em um último ato de humilhação, os filhos pediram para trabalhar na empresa como simples funcionários, buscando qualquer fresta para se infiltrarem na nova vida da mãe. Trabalho aqui é para quem precisa de verdade, e vocês já mostraram que sabem se virar muito bem sozinhos, rebateu Maria. Ela não os estava expulsando, estava apenas aceitando a decisão que eles próprios tomaram quando venderam sua casa e a abandonaram na rua. A justiça poética era completa, os filhos que a jogaram fora agora imploravam por um lugar que ela conquistara com o próprio suor. Os 3 irmãos finalmente entenderam que o muro de dignidade que Maria Rosa erguera era intransponível. Rodrigo bufou de raiva, Patrícia chorou lágrimas de revolta e Bruno balançou a cabeça em descrença, partindo em seus carros rumo ao vazio de suas vidas egoístas. Enquanto os veículos desapareciam na estrada empoeirada, um silêncio carregado de emoção tomou conta do quintal. Maria Rosa, agora livre do peso do passado, sorriu para Dona Conceição e a convidou para ser sua sócia oficial na cooperativa, provando que o aprendizado e a parceria não têm idade. Dona Maria Rosa, a senhora salvou minha família, confessou Carmen, emocionada, lembrando dos meses de desemprego e da falta de esperança antes da nascente ser descoberta. Maria Rosa, com os olhos úmidos, retribuiu o carinho afirmando que todos ali a haviam salvado primeiro. Joaquim, o ferreiro de mãos grossas e alma gentil, pigarreou para dizer que em 5 décadas na vila nunca vira um gesto de grandeza tão transformador. A senhora de 70 anos ensinara a toda uma comunidade que o valor de um ser humano não se mede pelo saldo bancário, mas pelo rastro de bem que ele deixa no mundo. Naquela noite, a Vila Esperança não dormiu, uma festa espontânea brotou no quintal de Maria Rosa, com música, risadas e a celebração de uma união que o dinheiro jamais poderia comprar. Não se comemorava a riqueza da água mineral,
mas a riqueza de uma família que se escolheu e se protegeu. Enquanto as pessoas dançavam ao redor da nascente cristalina, Maria Rosa olhava para as estrelas com a alma em paz, sentindo que cada calo em suas mãos e cada lágrima derramada na solidão tinham valido a pena para chegar àquele momento de comunhão absoluta. Obrigada, meu Deus, por me mostrar que família de verdade não nasce, se constrói todos os dias com amor e respeito, sussurrou ela para a noite. Pela primeira vez em 7 décadas, Maria Rosa Silva não era apenas uma mãe, uma faxineira ou uma idosa abandonada, ela era a arquiteta de um novo destino e a matriarca de uma vila inteira. Ela fechou os olhos sentindo o calor das pessoas que a amavam de verdade. Finalmente, com o coração transbordando de uma alegria serena, Maria Rosa sentiu que estava, de corpo e alma, completamente em casa.